Ser ou não ser? Pessoal, aula de hoje, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui na aula 30 da segunda série do ensino médio. Antes de eu filosofar com vocês, não esqueçam de fazer as atividades obrigatórias, de responder ao Classroom, de interagir. Estamos na reta final, temos que fazer para passar de ano. Importantíssimo. E continuar assistindo nossas aulas, porque a aula de hoje é sobre teatro e teatro brasileiro. Quais são os objetivos? Vamos falar sobre o teatro no Brasil, passando pelos principais tipos e citando as influências dos escritores. Fácil, né? Olha aqui eu com to be or not to be is the question. Pois é, o inglês é uma porcaria, já sei. História do teatro no Brasil, pessoal, ela tem início no século XVI, né? Quando o país passou a ser colônia de Portugal, em 1554. Os jesuítas trouxeram, junto à catequização, a gente lembra, Inácio de Loyola, nós já falamos isso em alguma história lá atrás, né? Então, na catequização, o que eles faziam? Traziam as influências culturais, como literatura e o teatro. Então, eles usavam desse artifício do teatro para ajudar a catequizar. Até porque os índios não sabiam ler. Então, eles faziam encenações. Essas encenações é o que acontecia, tá? A teatralização teve início com o instrumento pedagógico, sendo o principal objetivo de educar religiosamente os índios. Junto ao instrumento pedagógico foi inserida a música e a dança, praticada pelos indígenas, que é o que eles faziam. Música lá e depois a dança incorporaram naquela teatralização e faziam eles terem afinidade com a religiosidade, que é o principal objetivo, que era catequizar. Foi impulsionado por pessoas como Martim Pena, um dos pioneiros das comédias dos costumes, Arthur Azevedo, Gonçalves Magalhães, João Caetano e os escritores Machado de Assis e José de Alencar, que isso a gente vai ver mais para cá, século XIX, século XX. Tá? Entre 1937 e 1954, pessoal, o teatro só continuou apesar das circunstâncias por conta da ideologia populista e do teatro de revista, que a gente vai falar bastante de teatro de revista. Né? E aqui uma fotinho do teatro de revista, que eram muito baseados no que a gente tem hoje nos musicais, mas eram bem exagerados pela quantidade, né? E até pelas paródias que se aconteciam muito. Tá? Então, dentro da história, os principais nomes responsáveis pela oficialização do Teatro Brasil estão aqui, aí é mais recente, mais para a época dos meus pais, tudo, mas eu cheguei a ver atuando, Eva Tudor, o Dilson Azevedo, o Procópio Ferreira, né, que acabou até fundando o próprio Teatro Procópio Ferreira. Depois a gente tem o que a gente chama, que faleceu ano passado, em fevereiro, né, que é a Bibi Ferreira. Né, cheguei a ver algumas peças da Bibi Ferreira, que era a dama do teatro brasileiro, né, que continuou fazendo a companhia Procópio Ferreira, que revelou muitos artistas que a gente tem hoje, né? Jaime Costa, Dulcina Moraes, entre vários outros. Nesse sentido, as peças teatrais começaram a ganhar novos formatos e com os textos de Oswald de Andrade, que a gente vai lembrar lá do modernismo. Vale para você da segunda série, para você da terceira série, você do 9º ano, que estuda o modernismo, a gente vai buscar lá o quê? Essa influência do Oswald de Andrade, que era o escritor que foi, teve até o Rei da Vela, né? Que foi uma peça que ele escreveu sensacional e que dava esse aporte todo que precisava para o nosso teatro. Tá? Vale lembrar que a gente tinha o Porto Real, o Teatro de São João, foi o primeiro lá, acho que de 1813, o primeiro teatro, depois pegou fogo, aconteceu muitas coisas, reformado, mas foi o primeiro teatro lá no Rio de Janeiro que teve espaço físico, teatro, tá, pessoal? Arthur Azevedo, agora a gente vai falar de teatro de revista, que a gente já citou ali, nada, né? Em 1855 a 1908, foi o grande revisteiro, dramaturgo, produtor e encenador, que promulgou e desenvolveu o gênero no Brasil, teatro de revista. Tá? E isso começou, na verdade, lá com os vaudevilles na França. A gente chegou a falar dos vaudevilles, que era aquele espaço que depois foi utilizado pelo cinema, na aula de cinema 2, a gente falou, né? E os vaudevilles, eles começaram, que a gente citou naquela época, como esses espaços para apresentações de teatro, né? Dos teatros que depois, em Portugal, começou a ter esse nome de teatro de revista. Tá? E depois veio para o Brasil.
então a se tornar mais importante no país, reinando nas últimas décadas do século XIX até meados dos anos 60. Tinha muito, não tinha televisão, era bem focado nisso aí, então se apresentava dessa maneira. Tá? Então, nesse tempo, desenvolveu-se e modificou o que podem ser considerados 3 fases distintas. A primeira é o período das revistas de ano, calado, crítica política e social, ia ter muito. Mas não podemos esquecer que uma das principais características são a parte de canto, a parte dançada, que é um dos pontos mais fortes do teatro de revista. Período da nacionalização do luxo, da fantasia, então tinha muita pluma, muitas mulheres, as vedetes, né? Tem a Cristina Lang, tem a própria Dercy Gonçalves, começou no teatro de revista, tá? Então a gente não pode esquecer isso. Música, mulheres, visualidade do espetáculo que tornam centrais. Década de 40 e 50, período das vedetes, como a gente falou. Após os anos 60, com a ditadura militar e a popularização da televisão, a revista entra na decadência e acaba se extinguindo. E hoje a gente tem só os musicais, que está voltando aí, os musicais principalmente da Broadway, né? O Miguel Falabella, que ele escreve muita peça. A gente tem muito musical que é transmitido, que é passado hoje, que a gente tem e fazem sucesso dentro das bilheterias, da popularidade do teatro. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro testezinho para você. Período na nacionalização e do luxo da fantasia. Música, mulheres, visualidades do espetáculo tornam-se centrais. Estamos falando de letra A, teatro do absurdo, a gente já falou disso aqui. Letra B, teatro de revista. Vou dar um tempinho e já volto. E acho um absurdo se você não conseguir responder essa questão. Chegamos aqui com o quê? Lógico que período do luxo, da fantasia, das plumas, né? Meio carnavalizado, né? Porque a gente sabe que o Rio de Janeiro tinha muita influência nessa época. A gente está falando, lógico, do teatro de revista. Walter Pinto, de novo no teatro de revista. Nossa, o Walter Pinto também era um cara também dos cassinos daquela época. Né? Até o final dos anos 80, o grupo Walter Pinto ali comandava os cassinos ali do período da ditadura, tudo bem legal. O produtor tira a ênfase do autor e dos primeiros atores para valorizar a espetacularidade, o espetáculo, né, da cena. Escadas, luzes grandes, cenografia, tudo muito exagerado, tá? Efeitos de maquinaria, coros numerosos, grandes orquestras, garantem o sucesso dos espetáculos que se sucedem. Então, lembra quando a gente estudou música clássica e as óperas? Né? Digamos que seja um perfil de uma ópera popular, né? O teatro de revista, porque tem muita cantoria, muita encenação, muito exagero. Falou em exagero, falou em teatro de revista. Aí o Walter Pinto ali, contrata coristas argentinas, francesas, até russas, principalmente nas partes musicais, para os quais mantém um grupo de bailarinas. Durante a guerra, ensaia os quadros patrióticos. Então, para o teatro não entrar numa decadência ali, o que eles faziam durante a guerra? Faziam uma coisa para exaltar o nosso país, as coisas da nossa terra, né? Aí, porque o povo estava preocupado com guerra. Como é que você vai chamar a atenção? Coisa nossa, valorizando o que é nosso. O que não foge, pessoal, do princípio modernista.
porque a gente está numa constante modernidade, né? Dentro da nossa criação da nossa identidade, quando a gente fala do modernismo, é a busca da nossa identidade, da identidade do nosso povo, que começa lá com a semana de 22, e ela vai passando, ela vai caminhando, e a gente vai parar onde? Na Tropicália, né? Que é o ápice na música dessa nossa nacionalidade, né? Então vamos ver aí um documentáriozinho ali sobre o teatro de revista. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tem cachaça, tem mulata, tem também muita mamata, mas dá calho se falar. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Então, pessoal, você viu a percepção cênica, da concepção cênica do teatro, né? Muita gente mesmo. Parece, na verdade, até a gente vendo aqui, parece que é um cinema. Mas não era, isso acontecia num palco. Tá? Era um espetáculo único, com muita gente em cena. Aí a gente chega no Teatro de Arena, que aí a gente vai ter outra concepção. Fundado em São Paulo, em 1953, tendo à frente o José Renato, egresso com outros da Escola de Arte Dramática, foi de nacionalizar o palco brasileiro. A partir da estreia, Eles Não Usam Black Tie, tá? Do Gianfrancesco Guarnieri, né? Em 1958, e ele dispensa os cenários realistas, buscado pela luz e pelo trabalho dos atores. Então ali, pessoal, eles não vão se preocupar muito com o cenário, o Teatro de Arena. Ele é um estilo que foi trabalhado em cima de um espaço físico, né? Que a gente tem até hoje o Teatro de Arena, tá? Ele tem era uma concepção mais circular, e onde a pessoa acabaria sempre interagindo, né, com a peça, e as críticas sociais elas vão surgir bastante no Teatro de Arena. Então ele chega com essa revolução, e depois do Teatro de Arena, quando estava para acabar, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem fazer uma peça para se despedir, né, que foi o Eles Não Usam Black Tie, e que foi um sucesso tremendo. E isso valorizou de uma maneira que eles até continuaram por um tempo depois. Então está aí o Gianfrancesco Guarnieri, novinho. Eu lembro quando eu via na televisão, ele já estava bem velhinho. Então assim, projeto moderno de coletivação da criação cênica da dramatúrgica, né, com a representação da sociedade brasileira, contextos sociais e políticos, mediante o questionamento do modelo europeu de interpretar e ensinar, assim como da adoção de formas diversas em relação ao público. Pessoal, a gente está falando ali que era um grupo de jovens que comandavam isso, né, que entraram nisso, muito influenciado pela parte comunista. O Brasil, a gente tinha muita influência comunista naquela época, né? Então, de revolta de jovens, tudo, a concepção era essa de revolucionar mesmo, é proposital. Tá? Elaborada agora o Teatro do Oprimido, que vai sair de uma concepção do teatro, tá, de arena, porque o Augusto Boal, ele também fez parte, pegou uma parte do teatro de arena ali. Então eles acabaram se mesclando assim. O que vai acontecer de diferente no Teatro do Oprimido? Tá? Ele pretende transformar o espectador com o recurso da quarta parede, tá, em sujeito atuante transformador na ação dramática que lhe é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passa a ser protagonista e transformador da ação dramática. O que ele fazia? Quando chegava no auge, estava lá, estou interpretando, estou aqui muito bonito, ele parava a peça. O que você acha que a gente deve fazer? O que você acha que a gente deve fazer? Aí o povo dava o palpite e eles iam encenando aquilo lá. Ah, não ficou bom, eu acho que você devia fazer isso. Aí ele escutava de outra pessoa. Eu vou passar depois um trechinho do documentário do Augusto Boal, tá, de 2011, 2012,
que você vai ver qual que era essa percepção. É muito interessante, tá? A poética do teatro oprimido era organizada em diferentes formas e técnicas de ações dramáticas. Então, olha, gente, tem inúmeras. Eu vou citar algumas. O teatro-jornal pretendia que transforme qualquer notícia de jornal em qualquer outro material em cena das ações teatrais. Então, o que você fazia? Eu pegava uma notícia agora do jornal e transformava ela em peça de teatro. Né? Bem interessante fez isso. Então, a parte da roteirização, que a gente falava muito, se a gente for pegar o teatro, Shakespeare, a gente pegar tudo lá atrás, aquela interpretação, isso aqui passava a ter um conteúdo muito mais cotidiano. Tá? Então, a gente tem também a técnica da leitura cruzada, a do fórum, a fora do contexto, que era você pegava um contexto de uma notícia e transformava em outro tipo de texto, né? que tinha outra função. Era bem bacana, com ritmo que você fazia cantado. Então, você interpretava de diversas maneiras, e era uma coisa bem louca, se você for ver, mas sensacional. Até hoje a gente fazer isso. Eu já fiz teatro de revista com meus alunos, já fiz teatro do oprimido com meus alunos, com criação de texto, e o resultado é sensacional. Então, dentro do teatro oprimido, existe uma figura muito importante, que é o desenvolvimento da cena junto ao espectador. A peça é o Coringa. Então, é aquele ator, o protagonista, ele é o Coringa. Por quê? Porque Coringa do jogo de baralho. Para que serve um Coringa? Não serve para encaixar em qualquer formato, em qualquer jogo, para completar o jogo? É aquilo que eu expliquei agora. O cara vai servir lá e ele vai se mutar conforme o que a plateia quer fazer. Ele tem a função de formar grupos, ministrar oficinas, realizar atividades pertinentes à produção de um trabalho artístico. Então, vamos lá. Qual a função do Coringa no teatro do oprimido? Teste. Letra A, mudança de texto da peça de acordo com o seu roteirista? Será? Formar grupos para ministrar oficinas e realizar atividades pertencentes à produção de um trabalho artístico? Letra A ou letra B? Bora lá tomar uma água quando você pensa. Já volto. Estamos de volta aqui, bem amigos, estamos de volta. Qual a função do Coringa? Eu ia pegar meu baralho ali, mas não quis pegar. Para saber qual a função no teatro do oprimido. A mudança do texto da peça de acordo com seu roteirista? Ou formar grupos para ministrar oficinas e realizar atividades pertinentes à produção de um trabalho artístico? Veja só, letra A, mudança de texto de acordo com o roteirista. Ou B, de bora lá, que eu falei para vocês, né? Para formar grupos e ministrar oficinas. Lógico que é a letra B, né, pessoal? Para interagir bem com as pessoas. Prosseguindo, eu vou passar um vidinho bem pequenininho, tem no YouTube, assistam inteiro, tá? Só procurar lá Teatro do Oprimido ou Augusto Boal lá no YouTube e você vai ver esse vídeo inteiro. Tá? Ele não é muito comprido, mas ele fala coisas bem interessantes que vai enriquecer vocês ainda mais, porque a gente tem espaço curto e tempo curto agora, né? E o outro está acabando. Então vamos assistir aqui, pessoal. A gente fez o que a gente chama de dramaturgia simultânea. Era assim, a gente pegava uma peça e fazia a peça até o momento da crise. E chegava para a plateia e dizia assim, olha,
Isso é o que está acontecendo. Agora, o personagem aqui, o protagonista, ele não sabe o que fazer. O que vocês acham? Eu acho que devia fazer isso. Então vamos testar. Aí fazia uma improvisação daquela solução proposta pelo espectador. Depois a gente parava e uma outra pessoa dizia, eu acho que está errado, não tem que ser assim não, tinha que fazer tal coisa. Vamos testar. E o mesmo ator fazia, e havia uma improvisação na frente da plateia, que tinha o direito de falar qualquer coisa, mas a plateia era a plateia e nós éramos os artistas que estávamos em cena, né? Pessoal, estamos de volta aqui, né? Então, assim, antes da gente falar da próxima atividade, que é a última atividade, eu vou lembrar vocês que a gente citou 3 estilos de teatro, mas no Brasil, não só no Brasil como no mundo, a gente tem diversos tipos, né? Tem teatro da sombra, aqui no Paraná mesmo a gente tem uma companhia, a Karagotsky, né? Que eles fazem um trabalho muito legal, até nas escolas, tudo, para apresentar o teatro de sombra, ensinam também essa parte. Tá? Então, vale a pena você pesquisar desses estilos, vale a pena você ir atrás e querer interagir, porque a gama do teatro é muito grande e a gente tem muita gente talentosa trabalhando aqui, não só no nosso estado, mas em todo o Brasil. Tá? Então, vamos lá. Escreva sobre um dos tipos do teatro brasileiro estudados na aula de hoje. Você pode escrever e quiser mandar para eu dar uma olhada, pega da aula passada que a gente colocou aquele meu e-mail, @escola, manda lá, que eu sempre vou dar um oi, vou dar um tchau para você, porque agora está acabando o ano, depois você vai sentir saudade. Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Um tempinho, rapidinho. E a gente já volta. Em definitivo. De volta aqui, cross dissolver em mim, tá? Que eu pedi para você escrever sobre um dos tipos do teatro brasileiro que a gente estudou na aula de hoje. Que foi o quê?
o teatro de revista, o teatro de arena e o teatro do oprimido, que é a parte inicial ali da nossa história que a gente tem hoje, tá? A gente já falou dos outros estilos que a gente pode citar por aí, nas outras aulas anteriores a gente também citou, tá? Então não esqueça de fazer bem caprichado e mandar. Pode mandar lá no meu @escola e para o seu professor também, lá no Classroom, vale a pena. Tá? Então o que a gente aprendeu hoje? To be or not to be? Teatro brasileiro, né, pessoal? Então, história do teatro, onde começou, por onde surgiu, lá dos índiozinhos, por aí, para cá, né? Teatro de revista, o teatro de arena e o teatro do oprimido, ali finalizando com Augusto Boal, ali o documentário do Augusto Boal. Aula curtinha, o ano está acabando e a gente se vê na próxima aula. Até lá!